A nossa presença hoje representa um setor que emprega, que gera 11 mil postos de trabalho e que atende a uma clientela de 14, 15, 16 milhões de pessoas. Eu me refiro ao presidente da Federação dos Transportes e do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo, Sete Pés, o empresário Gerson Antônio Piccoli, com quem nós vamos conversar. Gerson, vamos definir uma coisa que é sempre bom lembrar, a gente esquece o que são atribuições, qual é a jurisdição operacional do Sete Pés e qual que é do GV Bus. O Sete Pés é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo. Ele pega transporte de passageiro rodoviário, municipal e intermunicipal, o transporte de passageiro do interior, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro, o transporte municipal de Vitória e o transporte municipal de Vila Velha, municipal de Guarapari. O sistema GV Bus só é o sindicato do Sistema Transcol, que faz as linhas da Grande Vitória, o sistema urbano da Grande Vitória, que significa Transcol. O que impediu até hoje a integração desses sistemas? Pelo Sete Pés e pelo GV Bus se faz a integração. Tanto o prefeito como o governador vê a solução do sistema com a integração. Só que não acontece. Está faltando aí um acordo político para se fechar essa integração. Há anos. Faz bem para o sistema municipal, para o sistema intermunicipal, que é o Transcol, para o Sete Pés, para o GV Bus e para o grande beneficiário, o usuário do sistema. Essa história se arrasta há anos. Há anos. Né? E todo mundo está esperando para Vocês têm sistemas estanques operando na mesma base territorial. Isso aí. Irracional isso. Irracional. Você acha que falta, então, uma disposição política, então, uma determinação política? Determinação política, falta um acerto político para se fazer a integração. E vocês não têm um mediador que... O governo quer, o prefeito quer, mas não acontece. Aí então... Surreal, né? Surreal. Essa crise inédita que se abateu sobre o Brasil desde 2004, 2014, 2015, certamente rebateu muito no setor, né? Com certeza. Eu falo que não é o sistema municipal de Vitória ou o sistema do Transcol que está agonizando. É o sistema de transporte urbano do Brasil está vivendo uma crise de agonia terrível. Está deficitário, Gerson? O Brasil todo. O Brasil todo. O Brasil todo. O normal é ter renovação de frota, não está tendo. No Brasil todo. Quando eu falo de Vitória, é o Brasil todo, não escapa ninguém. No Rio de Janeiro, São Paulo, o modelo de transporte que é Curitiba, Paraná, também está agonizando. Por causa disso, por causa da falta de rentabilidade. A tarifa não remunera. Por falta... Essencialmente é isso. Por falta de remuneração. Não é só você ter tarifa. Você tem que adequar ele à oferta e demanda. É a mesma coisa. Tem que ter passageiro. Porque quem paga a conta é o usuário. Se você tem um número expressivo de usuário, você tem uma tarifa mais reduzida. Se você tem uma queda de passageiro, menos passageiro, tem. Mas aí a conta não fecha. Não tem jeito de fechar. Não fecha. Você tem que entender que quanto maior é o número de pessoas para pagar uma conta, ela fica pequena para todo mundo. Cada um, claro. Quando tem pouca gente para pagar a conta, ela fica grande para todo mundo. Sem dúvida. Ou seja, vocês estão precisando de escala. Vocês estão precisando de escala, de volume. Nós estamos precisando de volume. Nós estamos precisando de passageiro. Vocês estão falando hoje de 14 de passageiro pagante. Sim, tem essa. Porque nós temos também dentro do sistema o passageiro... As gratuidades, as mordomias, as cortesias. Cortesia feita com o chapéu dos outros, né? Isso aí. E outra também tem como se diz, a evasão de receita, que é o passageiro que não paga a passagem, o passageiro que pula a roleta, o passageiro que burla o sistema. A gente vai se aperfeiçoando e tentando fechar todas as portas de evasão de receita. Mas, inclusive, a gente tem dificuldade, porque, como se diz, eles pensam mais, eles têm mais tempo de pensar
burlar do que a gente para... E você tem uma certa algo característica seguinte: o horário noturno deve ser particularmente, mais acentuadamente deficitário. Esse é totalmente deficitário. A gente faz por uma questão social, porque a dificuldade é maior ainda. Porque se você imaginar hoje, com a falta de segurança que nós temos dentro da cidade, inviabiliza qualquer operação noturna. Vocês têm números aproximados de quê? De 2, 3 milhões de passageiros mês transportados no sistema de Vitória. Chegaram a 17 milhões mês no Transcol e desceu agora para 14 milhões. Com a queda de passageiro, o sistema Transcol já teve aproximadamente bem próximo dos 17 milhões de passageiros, hoje está transportando 14 milhões de passageiros. Mas vocês não têm um subsídio do governo do estado? Tem um subsídio. Subsídio, ele vem para cobrir o déficit, só que o governo passou a fazer o pagamento para o passageiro transportado, com uma queda de passageiro. Não é mais por quilometragem percorrida que era isso? Não trocou de quilometragem percorrida para passageiro transportado. Como a distância, o percurso continua o mesmo, a quilometragem consumida pelo sistema de transporte é o mesmo que ele operava. Sim. Que ele recebia. Ele passou a receber por passageiro e teve uma queda de passageiro e rodando a mesma quilometragem, com o mesmo custo. Então aí o déficit do sistema é muito grande hoje. A presença hoje é do presidente da Federação dos Transportes e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo, Gerson Piccoli. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente da Federação dos Transportes e do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro do Espírito Santo, Sete Pés, Gerson Antônio Piccoli. Gerson, vocês, quando colocam essa questão deficitária para o governo, vocês têm aberta a planilha para mostrar que é gravoso? O governo faz a planilha, é todo planilhado o sistema. Não tem nada, é tudo transparente, não tem nada para esconder. Inclusive, nós temos uma Câmara de Compensação que é feita pelo próprio órgão, juntamente com o sindicato. Para ter como se diz, entre as empresas tem o pagamento e o recebimento. Uma recebe, a outra paga, para uma compensar a outra. O sistema é de integração, dentro do sistema Transcol, são câmaras de compensação para a empresa que está recebendo a mais pagar para aquela empresa que está transportando. Agora, Gerson, você mencionou a questão dos evasores, né, dos mecanismos de perda de receita com as gratuidades, os que não pagam. Agora, parece que a questão é estrutural. Na verdade, a coisa decorre da crise. As pessoas passaram a andar menos por uma questão de não ter dinheiro, né? Isso é um fator. A queda de passageiro. Depois tem o outro fator, que é a evasão de receita. Gente pulando roleta, né? Dependendo do local, gente impondo ao motorista que os passageiros não vão pagar, são bairros violentos, né? E também, como se diz, tem a fraude também, que a gente hoje está trabalhando para eliminar com a bilhetagem eletrônica, fazendo reconhecimento de face, e aí a gente está tentando bloquear essas como se diz, essas evasões que pode acontecer dentro do sistema. Aquelas que a gente consegue bloquear por intermédio de tecnologia, a gente está fazendo. E o transporte informal? Lesa também? Evade receita por aí? É outro também que tira um pouco da quantidade de passageiros que a gente poderia transportar. Esse a gente já tem de conhecimento de todos. Ele é mais forte no setor de Vila Velha, principalmente naquela área ali da Glória, né, transportando, que tem uma grande quantidade de van produzindo transporte clandestino. E saiu matéria aí para a imprensa toda, todo mundo está sabendo. Então nós temos que ter, tanto da Prefeitura de Vila Velha como do Governo do Estado, uma ação para que passe a inibir esse mau uso dessas vans dentro do sistema de transporte. Então, mas voltando então, veja bem, se nós entrarmos num processo de recuperação da economia, que a atividade econômica retome a sua normalidade, nós estamos já há 4 anos fora da normalidade, você acha que o setor volta a se recuperar e volta a recuperar
obter margens mínimas que seja de rentabilidade? Tem que ter, porque senão ele não vai sobreviver a vida toda. Vai se descapitalizando Não, progressivamente. não tem jeito. O sistema já está totalmente descapitalizado. Ele hoje está sem crédito no mercado para poder fazer aquisição de veículos. Empresa hoje, ela vai ao banco para fazer o financiamento do veículo. E esse crédito as empresas não têm mais. Então o que acontece? Não é só o aumento de passageiro, porque a gente tem que enxergar também que nós temos dentro da nossa cidade o aumento de veículos. Isso é outra questão a considerar. Então, aí, para que o sistema passe a operar com velocidade suficiente para poder atender a população, nós vamos ter que ter vias expressas somente para ônibus. São as faixas para os veículos de ônibus, para dar um sistema mais rápido, mais eficiente para o usuário, para os usuários ter condições de utilizar desse sistema de transporte coletivo. Aliás, a Prefeitura de Vitória fez de uma maneira até pioneira, né, aquela experiência lá, que a gente esperava, sim, que houvesse uma aclamação unânime pelo conforto que isso representa para o passageiro. Né? Ainda houve questionamentos a isso. A população tem que entender que com o transporte coletivo, um ônibus transporta 50, 60 passageiros. Um veículo transporta 1, 2 passageiros. Sim. Então, quer dizer, a gente tem que entender. Então, a gente tem que ter a opção de ter o transporte de massa, em primeiro lugar, para depois ter o sistema de transporte individual. Então, nós temos que saber qual é a prioridade da cidade. Eu acredito que no mundo todo a prioridade é para a massa de transporte. No mundo inteiro, o carro está sendo progressivamente hostilizado por representar um transporte egoísta. É isso aí. Né? Agora, uma questão, mera curiosidade, o advento do Uber, de uma certa maneira, afetou, mesmo que levemente, o negócio do ônibus? Todo o sistema interfere dentro do sistema de transporte. Porque o que acontece? Você está pegando passageiro que poderia ser utilizado dentro do ônibus. Vocês geram quantos empregos atualmente? Aqui, o Transcol tem 11 empresas. O Municipal de Vitória tem 3 empresas e Vila Velha tem 1 empresa. E não, empregos, em termos de emprego. Nós geramos 11 milhões de emprego. 11 mil empregos 11 mil. Do sistema Municipal de Vitória, Municipal de Vila Velha e Intermunicipal, que é o sistema Transcol. Pressão de custo, o que vocês têm de mais pesado na formação da sua planilha? O maior peso da nossa planilha é a folha de pagamento, é o trabalhador. Chega a atingir quanto na formação do seu preço? Depende da época, chega a atingir até 55%. Depois você tem o que? Combustível? É porque quando se recompõe a planilha, ele já fica num valor menor. Então, quando ele chegar do meio do ano, né, em diante, o peso vai aumentando, porque os custos vão aumentando. Já chega até a atingir 55%. Eu só agradeço a sua presença aqui. Quero deixar com você a lembrança do nosso patrocinador, o Red Summer, para um momento mais formal e solene. E esperar que os ventos mudem em relação ao seu setor, porque o caminho, o cenário que se coloca para frente é meio sombrio, né? Hoje nós tivemos a presença do presidente da Federação dos Transportes, do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Espírito Santo, Sete Pés, o empresário Gerson Antônio Piccoli. Até já.